Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 7º ano, professor Juan. Estamos aqui para poder hoje iniciar mais uma nossa videoaula sobre o Nordeste. Nós vamos hoje ver um pouquinho sobre o Nordeste brasileiro. Quando nós falamos Nordeste brasileiro, nós pensamos assim, né? A primeira impressão imediata, uma pobreza total. Não. O Nordeste, nós temos 4 Nordestes dentro de um Nordeste. Uma enorme desigualdade, uma extrema diversidade cultural e econômica. Nordeste, aspectos gerais, é nosso índice. Aí dentro do seu livro 2, na página 390 em diante, aonde fala sobre a região Nordeste. E agora nós temos um Nordeste com uma diversidade cultural muito grande, aonde nós temos um Nordeste classificado com uma paisagem cultural diferente, onde eu tenho sertão, zona da mata, agreste e meio norte. E é o que nós vamos aprender agora, as principais características do Nordeste, que nós vimos na aula anterior, mas não fomos, aprofundamos o conteúdo. Nordeste, diversidades e desigualdades. Essa região aqui de amarela, ela é classificada como a zona da mata. Essa região aqui é o Nordeste todo. Aqui é a zona da mata, a região mais rica do Nordeste brasileiro, onde se concentra a maior concentração da rede hoteleira de praias dentro do Brasil na área do turismo, onde atrai turistas do Brasil inteiro para as praias do Nordeste. Dentro dessa questão, muita atividade econômica. A zona da mata, ela é classificada em zona da mata cacaueira, zona da mata açucareira e zona da mata do recôncavo baiano. Essas são as 3 classificações que eu tenho dentro da zona da mata. Após a zona da mata, essa área de roxo, eu tenho o agreste. O agreste é uma área de transição entre a zona da mata e o sertão. E a partir desse momento aqui do agreste, aqui eu vou ter uma cultura mais na policultura. Os produtos praticados na região do agreste são revendidos na zona da mata. E a partir desse momento, eu tenho a segunda sub-região do Nordeste, o agreste. Vamos agora falar da terceira sub-região do Nordeste, aonde nós vamos ter aqui, nós vamos ter o sertão. Você vê, observa visualmente que o sertão é o maior tamanho territorial do Nordeste, aonde dentro do sertão eu tenho uma pobreza extrema devido ao clima tropical semiárido. Esse clima faz com que as pessoas aqui tenham falta de água até para o próprio consumo. E a última sub-região, eu tenho a sub-região do meio norte, que faz divisa com a região norte. A região do meio norte, eu tenho uma região onde eu tenho a floresta amazônica adentra dentro de uma parte do Nordeste e eu tenho uma parte classificada como clima equatorial. Se eu pegar essa classificação de número 1, 2, 3 e 4 de cima para baixo, eu vou ter o meio norte, número 2 o sertão, número 3 eu vou ter o agreste e o número 4 eu vou ter a zona da mata. Então, dentro dessa classificação, eu tenho as características físicas do Nordeste brasileiro. Enorme diversidade cultural. Aqui eu vou ter a maior concentração urbana na zona da mata. Aí, a partir desse momento, eu vou ter a maior atração turística, a maior atração econômica. A melhor situação econômica existe na zona da mata. A zona da mata eu vou ter o clima tropical litorâneo. Já no agreste eu vou ter o clima tropical. Já no sertão eu vou ter o clima tropical semiárido. E aqui já no meio norte eu vou ter o clima equatorial, que é a divisa com a região norte. Então olha a diversidade climática que eu tenho, a diversidade de vegetação. Aqui eu tenho vegetação da floresta amazônica, aqui eu tenho vegetação xerófila da caatinga, aqui eu tenho vegetação do cerrado e aqui eu tenho a mata atlântica. Para vocês verem como existe uma diversidade climática, uma diversidade da fauna e diversidade da flora dentro da região Nordeste brasileira. Continuando, nós temos Nordeste aspectos gerais. O Nordeste nós temos grande desenvolvimento hoje na área já econômica. Algumas regiões do sertão existe agricultura irrigada. No Nordeste nós temos também muitas já indústrias na área de energia solar, energia eólica. Então tem algumas indústrias de salinização, a única indústria dentro do Brasil para a transformação da água do sal para água doce, em pequena quantidade, mas já existe o projeto, essa indústria já existe dentro do Nordeste brasileiro.
Eu tenho aqui o Nordeste aspectos gerais, as sub-regiões, a distribuição das chuvas e as zonas de vegetação original. Agora aqui nós vamos falar um aspecto muito importante. Quando eu pego as sub-regiões do Nordeste, aqui no Agreste eu tenho o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ele tem uma grande altitude e ele dificulta que as massas de ar que vêm do Oceano Atlântico cheguem até o sertão. Aí vem a massa de ar, chega ao Planalto da Borborema, ela não vai conseguir ultrapassar a altitude. Em torno de 800 metros de altitude vai acontecer a chuva orográfica, que é chuva de montanha. A massa de ar vai continuar subindo e ela vai descer o sertão no sotavento, que é a massa de ar seco, fazendo existir dentro do sertão do Nordeste o clima tropical semiárido. Um dos principais motivos que nós vamos ter deserto, clima desértico, clima tropical semiárido. No Brasil, é só clima tropical semiárido que eu tenho somente no sertão do Nordeste e no Vale do Jequitinhonha, no Sudeste brasileiro, e no mundo eu tenho climas desérticos, é devido ao relevo. No caso do Brasil, é o Planalto da Borborema. Alguns outros locais e outros continentes são as montanhas, as grandes cordilheiras, os dobramentos modernos. Aí nós temos aqui as zonas de vegetação original, floresta equatorial, matos cocais, florestas tropicais, vegetação litorânea, cerrado, caatinga, em cada uma das sub-regiões brasileiras, do Nordeste brasileiro. Agora eu tenho aqui nós podemos comentar que nós temos aqui uma área preservada da floresta tropical nordestina, aonde nós temos o quê? Nós temos grandes aspectos, porque a zona da mata, que fica a primeira sub-região nordestina, onde tem a vegetação da Mata Atlântica, é a vegetação mais destruída hoje no Brasil. Menos de 8% preservada em nível do Brasil. Eu tenho agora, nós vamos falar um pouquinho agora, só mudar o slide. Aí a zona da mata, ó, a Mata Atlântica, a monocultura canavieira, representa a forma de ocupação histórica, e o turismo. Eu tenho agora o perfil topográfico do Nordeste, aonde nós temos o Planalto da Borborema, dificultando as massas de ar para chegar aqui no sertão do Nordeste. Aí vem a massa de ar com umidade do oceano, do clima tropical litorâneo, ela vai chegar no Planalto da Borborema, aproximadamente 800 metros, ela vai acontecer a chuva orográfica, que nós classificamos como chuva de montanha. Essa massa de ar, depois da chuva, ela perdeu a umidade, ela continua subindo seca e ela desce no sotavento, facilitando o clima tropical semiárido. Aqui eu tenho as sub-regiões, falando um pouquinho agora também do polígono das secas. Polígono das secas, aonde nós temos o que abrange a totalidade do sertão, também o norte de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, que é o mesmo clima, criado no governo de Getúlio Vargas, em 1940. Aqui foi construções de açudes e cisternas para as famílias e projetos de irrigação poço-artesianos para as pessoas que vivem nessa sub-região da seca. Mas, infelizmente, o nome indústria da seca é que os grandes fazendeiros eles vão usar grandes estratégias políticas e empresariais para desviar essa água para as suas fazendas, para a agricultura e para a pecuária. Automaticamente ganha o nome indústria da seca. Eu tenho aqui as sub-regiões, que eu acabei de falar, usina de dessalinização, transforma água salgada em água doce, cisternas. Eu tenho também, para poder completar, o meio norte. Olha o meio norte aí, a divisão da mata, da floresta amazônica, onde eu tenho palmáceas do meio norte, a carnaúba, babaçu, onde é amplamente utilizado em diversos ramos industriais, até para fazer chip de computador. Então aqui nós temos o Nordeste brasileiro. Então, só relembrando vocês sobre o Nordeste, nós temos dentro do Nordeste, nós temos 4 Nordeste dentro de um, aonde nós temos, atenção no tio, nós temos Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então aqui nós estamos concluindo o Nordeste brasileiro. Aí já na próxima aula nós vamos fazer a região Sul, que falta fazer a região Sul, a região Centro-Oeste e a região Norte e concluir o livro 2.
Eu aguardo vocês até daqui a pouco na aula Zoom. Fiquem com Deus. Boa semana.